Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer os exercícios das atividades de sala na página 22 do capítulo 9, os exercícios apenas de 1 a 3, porque o 5 é um exercício muito complicado, né? Então eu resolvi balancear um pouquinho as aulas para a gente não ficar com muita coisa numa aula só, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente não vai ter aula de revisão, a gente vai ter só aula de Enem nessa semana. Então vão ser 2 aulas de exercícios do capítulo 9 e uma aula do Enem, beleza? Então vamos para o exercício 1 das atividades de sala. Esse é um exercício um pouco esquisito, tá? Porque ele é meio que uma pegadinha. Ele é mais um exercício sobre trigonometria do que sobre física. Porque se você lembrar da fórmula, você vai achar estranho o exercício, talvez você não saiba resolver, mas daí você tem que lembrar algumas coisas de trigonometria. Então vamos lá. Um objeto é deslocado em um plano sob a ação de uma força de intensidade igual a 5 newton, percorrendo em linha reta uma distância igual a 2 metros. Considere a medida do ângulo entre a força e o deslocamento do objeto igual a 15 graus. Isso é muito importante. Então, desculpa, eu estou num lugar um pouco diferente, a iluminação no meu rosto tá estranha porque o celular está carregando dessa vez, tá? Para eu poder gravar. Ai, era por isso que eu não botava nesse canto, tá vendo? Fica muito próximo. Não consigo desenhar direito. Então, aqui tem o deslocamento, aqui está o objeto, aqui está a força. E o ângulo é de 15 graus, tá? A força é de 5 newton e o deslocamento vai ser aí de 2 metros. Beleza. Bom, antes que eu termine, se eu fosse calcular a força aqui, eu teria que fazer o seguinte. Trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo de 15 graus, tá? E aqui no F entraria 5, né? E aqui no D entraria 2. Então ficaria 5 vezes 2 vezes o cosseno de 15. Beleza? Bom, aí qual que vem o problema? Uma expressão que pode ser utilizada para o cálculo desse trabalho em Joule é T igual a 5 vezes 2 vezes seno de θ. Nessa expressão, θ equivale em graus a. Então, olha que complicado. Ele falou que o ângulo entre a força e o deslocamento é 15 graus. E aí ele dá uma fórmula diferente. Ele não dá uma fórmula com cosseno. Ele dá, com cosseno. Ele dá uma fórmula com seno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quem é esse θ, porque se eu mudei de cosseno para seno, eu tenho que achar um outro θ. Ele tem sentido físico? Tem, porque na verdade, se eu chamar se esse cara aqui é 15 graus, o ângulo θ é esse cara aqui, ó. Tá? Então é só pensar. Opa! Que aqui eu tenho um desenho grandão porque não ia caber ali, tá? Bom, eu vou fazer com outra cor aqui, velho. Se aqui eu tenho 90 graus, ou melhor. Se aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 15, então é o quanto falta para 90 graus, que é 75, alternativa D, tá? A gente já acharia se vocês lembrassem disso aí, que esse θ vai ter que ser o complementar. Por quê? Porque se a teoria me dá com o cosseno de 15, o cosseno de 15 é a mesma coisa que o seno de 75. Se eu pegar o seno do 75, também vai dar o mesmo valor que o cosseno de 15. Mas, talvez fosse um pouco difícil observar isso, então, se vocês lembrassem de trigonometria, seria mais fácil. Por quê? Porque eu sei que se o ângulo tem que ser cosseno de 15, é só pensar, peraí. Cosseno do ângulo é igual ao seno do ângulo complementar. 90 menos 15, tá? Então, 90 menos 15 dá 75. Então, seria seno de 75. Então, o 75 é o ângulo θ. Beleza? Então, alternativa D. 2.
O Cristo Redentor, localizado no Corcovado, encontra-se a 710 metros do nível do mar e pesa 1.140 toneladas. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do Corcovado foi de, no mínimo... Aí tem uma série de valores. E se eu fosse fazer a conta inteirinha, eu teria que fazer o seguinte. Teria que fazer trabalho igual a menos MGH. O menos não vai entrar porque ele quer saber só o valor absoluto, né? O módulo. Então seria trabalho, esquece o menos, M, que é 1.140, vezes 10, vezes 710. O que seria uma conta bem chata de fazer, né? Mas aí tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma sacada que você pode ter. Os zeros não vão interessar em nada, né? Não é que eu vou cortar os zeros, mas eles não me interessam. Eu vou fazer assim porque não é um corte. Eu simplesmente vou ignorá-los. Esse 1 aqui do 10 também não vai mudar em nada na multiplicação. Certo? 1 vezes qualquer coisa dá a própria coisa. Então eu vou ignorá-lo também. Então, se eu fizer uma continha de 114 vezes 71, eu tenho que encontrar um número que bate mais ou menos com alguma das alternativas aqui. E aí acontece uma coisa mais curiosa ainda. Porque se eu fizer 114... Não, muito... Eu sempre aperto o voltar para o outro slide em vez do voltar para apagar, mas tudo bem. 114, muito grande. Não cabe, cara. 114 vezes 71. Se eu fizer essa conta, olha o que vai acontecer. Começa aqui, né? 1 vezes 4. 4. Olha só tem dois números cujo último algarismo significativo é o 4. A B termina com 5, a C termina com 5 e a D termina com 5. Então não vai poder ser nenhum deles, porque eu sei que todos os outros vão ser 0, porque são os zeros que vão aparecer aqui na conta depois. Lembra, por exemplo, quando eu faço, sei lá, 20 vezes 40, eu faço 2 vezes 4 e coloco mais 2 zeros, né? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar o 71 vezes o 114 e depois eu jogo 3 zeros atrás desses números. Só que se eu botar 3 zeros aqui, é impossível que dê a B, a C ou a D. Então a B, a C ou a D caem fora, certeza. Só que a A não tem como ser, porque a A teria que ser 1.140 toneladas vezes 100, e não vezes 10 vezes 710. Então a A também cai fora, então a gente tem que marcar direto a E. Eu estou falando isso porque, imagina só, você não precisa nem fazer a conta toda, você não precisa nem botar esses 3 zeros aqui. Você achou que o último algarismo é 4 e percebe que a A é impossível ser, a B, a C e a D caem fora, você marca aí e vai para outro exercício, quando você estiver fazendo uma prova em que você não precisa justificar. Aliás, vou ser bem sincero, mesmo que precisar justificar, quer justificativa mais inteligente do que mostrar isso aqui? Não que eu esteja me achando super inteligente, mas se um professor olhar isso e não perceber a genialidade do aluno de perceber que ele não precisa terminar a conta para fazer o exercício, matou, acabou, tá? Então, num vestibular isso é mandatório, gente, para economizar tempo, ok? Bom, eu já sei que vai dar o 4 aqui, eu já sei que é esse o número, mas vamos voltar e fazer a conta toda só para ver o que acontece, né? Bom, então 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, beleza. 7 vezes 4, aqui vai ser o mais, né? 7 vezes 4, 28, vai um 2 aqui. 7 vezes 1, 7 mais 2, é isso mesmo. 9, ai que 9 horroroso, o que aconteceu aqui? 9, ok. 7 vezes 1, 7. Beleza. Agora vamos lá. Aqueles 3 zeros são os zeros que eu já, né, que eu puxei que eu tinha ignorado lá da outra conta. Aqui baixa o 4. Aqui 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Vai 1 aqui, 7 mais 1, 8. Tá lá o número que aparece na alternativa E. Beleza? Então, esse é um exercício que dá para economizar muito tempo em uma prova que seja apenas de múltipla escolha ou no vestibular ou Enem, seja lá. O terceiro e último de hoje, que é fácil também, apesar de envolver gráficos, tá?
O gráfico representa o valor algébrico da força resultante F, que age sobre um corpo de massa 5 kg inicialmente em repouso, em função da abscissa x. O trabalho realizado por F no deslocamento x até x igual a 4 metros em joule vale. Bom, aí tem... Nossa, agora que eu percebi que tem uma coincidência, né? Se o aluno multiplicasse 5 por 4, ele chegaria na resposta correta mesmo sem querer. Mas estaria a conta errada, tá? Porque para calcular trabalho, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ele não fala o ângulo. Se ele não fala o ângulo, eu poderia supor que esse ângulo é zero e tirar isso aqui da conta e fazer F vezes D. Só que mesmo assim a força é variável. Se eu tenho um gráfico, é porque provavelmente a força é variável. Então eu não tenho como botar um valor de F aqui. Eu só tenho o valor da distância, que é de 0 a 4 metros. Então o D é 4 metros. O D é a única coisa que eu tenho aqui. Então eu não poderia usar essa fórmula. Porém, como o exercício vacilou em colocar, ou quis ajudar mesmo, né? Vacilou em colocar aqui 5 kg, porque 5 vezes 4 dá 20, que é a resposta correta. Mas isso não é a conta certa a se fazer, não é massa vezes distância a conta, não existe essa conta para calcular trabalho, tá? Isso é para calcular, não é nem distância, é posição, né? Mas para calcular centro de massa a gente usa uma coisa semelhante. Então a conta correta a se fazer é calcular a área contida no gráfico. Então é o F pelo X, eu tenho um triângulo aqui, né? A altura dele aqui é 10, aí aqui o meio é 2, aqui é 4. Eu poderia pensar, pô, eu não lembro a área do triângulo agora, meu, o que que eu faço? Só que se você notar, ó, isso aqui vale 2, isso aqui também vale 2. Isso significa que a área desse triângulo aqui é exatamente igual a essa. Nossa, fazer um X é problemático, né? É exatamente igual a essa. E é exatamente igual a essa também, ó. Que está faltando aqui. Então, se eu calcular a área deste quadrado, e a área do quadrado, tem que lembrar, gente, tá? Se a gente calcular a área desse retângulo, na verdade, aparece um quadrado, mas tudo bem, um quadrilátero. Se eu calcular a área dele, eu tenho a resposta, porque ela vai ser a soma das duas áreas, é a área total, que me dá o trabalho. Então, a área desse quadrilátero me dá a resposta. Quanto que vai ser? Ele vai ter base 2 e altura 10. Então, 10 vezes 2, que me dá 20, no caso, 20 joule, alternativa C. Mas se você quisesse calcular com a área do triângulo, você faria base total aqui, né, 4, altura 10. Então, se a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, seria base 4 vezes altura 10, tudo dividido por 2. 10 por 2 dá 5, né? Ou 4 por 2 dá 2, né? Então 4 vezes 5, 20 joule. Tá legal? Então, tem várias maneiras de fazer esse exercício. Você poderia também calcular a área dos dois triângulos e somar, né? Aí você ia ver que é igual. Você poderia calcular a área desse, que vai dar 10. Aí você calcular a área desse, também dá 10, 10 mais 10, 20. E assim vai. Esse tipo de exercício tem várias maneiras de resolver. Beleza? Então, aqui encerra pra gente a nossa aula de hoje, que foi só até o exercício 3. O 4 e o 5 eu vou fazer na outra aula gravada, beleza? Até mais.